Milionária vê um homem e uma criança que escondem um segredo. Uma descoberta no diário de uma desconhecida muda tudo. Essa investigação coloca o passado e o futuro em jogo. Uma relação marcada por traição revela mais do que o esperado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O sol nascente banhava os arranha-céus de São Paulo com uma luz dourada, prometendo um dia perfeito. Na cobertura de um dos edifícios mais luxuosos da cidade, Beatriz Almeida observava a metrópole despertar, seus olhos refletindo uma mistura de ansiedade e determinação. Hoje era o dia de seu casamento, o dia que seus pais, Gustavo e Helena Almeida, haviam planejado meticulosamente desde que ela era uma criança. Beatriz, aos 25 anos, era o epítome da jovem milionária paulistana. Educada nas melhores escolas, fluente em 5 idiomas e herdeira de um império empresarial, ela parecia ter o mundo a seus pés. No entanto, enquanto ajeitava distraidamente a seda fina de seu hobby, seus pensamentos estavam longe da suntuosa cerimônia que a aguardava. "Beatriz, querida", os maquiadores chegaram. A voz de Helena ecoou pelo apartamento, tirando a jovem de seus devaneios. Com um suspiro resignado, Beatriz se afastou da janela. O reflexo no espelho mostrava uma mulher deslumbrante, mas seus olhos castanhos traíam uma profunda inquietação. Ela forçou um sorriso, sabendo que sua mãe não toleraria nada menos que perfeição neste dia. Helena entrou no quarto, impecável em seu tailleur Chanel. "Ah, minha filha, hoje é o dia mais importante da sua vida. Ricardo é um partido excelente, você verá. A fusão entre nossas empresas será histórica." Beatriz assentiu mecanicamente, permitindo que os profissionais começassem a prepará-la. Enquanto pincéis dançavam em seu rosto, ela se permitiu pensar em Ricardo Monteiro, seu noivo. Ele era de fato um homem notável, inteligente, íntegro e visionário nos negócios. Nos últimos 2 anos de namoro, ele havia se mostrado atencioso e carinhoso, sempre respeitando o espaço dela. No entanto, algo faltava. Aquela faísca, aquela paixão avassaladora que Beatriz sempre sonhara sentir, simplesmente não estava lá. "Mãe", Beatriz começou hesitante, "você acha que estou fazendo a coisa certa?" Helena pausou, seu olhar se endurecendo por um momento. "Beatriz, nós já conversamos sobre isso. Ricardo é perfeito para você e para a família. Ele entende nosso mundo, nossas responsabilidades. Não há espaço para dúvidas agora." A jovem noiva engoliu em seco, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. Desde pequena, fora criada para este momento, para este papel. A perfeita herdeira, a perfeita esposa, a perfeita continuação do legado Almeida. As horas seguintes passaram em um borrão de preparativos frenéticos. Vestido, joias, últimos retoques na maquiagem. A suíte presidencial do hotel transformou-se em um turbilhão de atividade, com damas de honra, familiares e organizadores do evento entrando e saindo constantemente. Foi em meio a esse caos controlado que Mariana, a melhor amiga e dama de honra principal de Beatriz, se aproximou com uma expressão preocupada. "Bia, chegou isso para você", sussurrou Mariana, entregando-lhe discretamente um envelope branco e simples. "O mensageiro disse que era urgente." Beatriz franziu o senho, intrigada. Com cuidado para não chamar a atenção de sua mãe, que discutia arranjos florais do outro lado do quarto, ela abriu o envelope. Dentro, uma única folha de papel continha uma mensagem datilografada. "Querida Beatriz, antes de dar o passo mais importante de sua vida, a verdade sobre Ricardo que você precisa conhecer. Nem tudo é o que parece. Para o bem de todos, encontre-me no jardim dos fundos do hotel em 15 minutos. Uma amiga." O coração de Beatriz acelerou. Quem poderia ter enviado aquilo? E que verdades seriam essas? Por um momento, ela considerou ignorar a mensagem, descartá-la como uma brincadeira de mau gosto. Mas algo na formalidade da carta, na urgência velada entre as linhas, a fez hesitar. "Mariana", chamou baixinho, "preciso de sua ajuda. Cubra-me por alguns minutos." A amiga assentiu, compreendendo a seriedade da situação sem necessidade de explicações. Com uma desculpa sobre um problema com o véu, Mariana conseguiu criar uma distração, permitindo que Beatriz escapasse discretamente da suíte.
O coração da noiva batia freneticamente enquanto ela se esgueirava pelos corredores do hotel, evitando os convidados que já começavam a chegar. O jardim dos fundos era um oásis de tranquilidade comparado ao burburinho dos salões. Beatriz olhou ao redor, seus olhos vasculhando cada sombra, cada arbusto. Senhorita Almeida, uma voz suave a sobressaltou. Virando-se, Beatriz se deparou com uma mulher de meia idade, vestida de forma discreta, mas elegante. Seus olhos transmitiam uma mistura de compaixão e determinação. "Quem é você?" Beatriz perguntou, sua voz mal disfarçando o nervosismo. "Meu nome não é importante", a mulher respondeu. "O que importa é o que tenho para lhe mostrar." Com mãos trêmulas, ela estendeu uma pasta para Beatriz. "Aqui dentro está a verdade sobre o homem com quem você está prestes a se casar, sobre sua família, sobre o império que vocês acreditam estar construindo." Beatriz hesitou por um momento antes de pegar a pasta. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Documentos, fotos, registros bancários, uma teia complexa de informações que, à primeira vista, pintavam um quadro muito diferente do que ela conhecia. Isso não pode ser verdade", murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. "Infelizmente, é", a mulher respondeu suavemente. "Sei que é muito para absorver agora, mas você precisava saber. A decisão do que fazer com essas informações é sua, senhorita Almeida. Mas lembre-se, uma vez que der o sim, não haverá volta." Com essas palavras, a misteriosa mensageira se afastou rapidamente, deixando Beatriz sozinha, com seus pensamentos turbilhonantes e uma pasta que ameaçava desmoronar tudo o que ela acreditava ser verdade. O som distante do sino da capela do hotel a trouxe de volta à realidade. A cerimônia estava prestes a começar. Com o coração pesado e a mente em conflito, Beatriz sabia que tinha uma decisão crucial a tomar. Uma decisão que mudaria não apenas o seu destino, mas o de todos ao seu redor. Com passos vacilantes, ela se dirigiu de volta ao hotel, a pasta firmemente agarrada contra o peito, como se fosse um escudo contra o futuro incerto que a aguardava. O relógio da torre da igreja badalou, anunciando que a cerimônia deveria começar. Dentro da suíte nupcial, o caos se instaurou quando perceberam que Beatriz havia desaparecido. Helena Almeida, com o rosto pálido de preocupação, tentava manter a compostura diante dos convidados, que começavam a murmurar. "Onde está minha filha?" sussurrou furiosamente para Mariana, que tentava disfarçar seu próprio nervosismo. Eu não sei, dona Helena. Ela disse que precisava de um momento sozinha." Mariana respondeu, sentindo o peso da mentira. Enquanto isso, no corredor dos fundos do hotel, Beatriz corria, seu vestido de noiva arrastando-se pelo chão de mármore. A pasta com os documentos estava firmemente agarrada contra seu peito, como se fosse um talismã. Seu coração batia freneticamente, não apenas pelo esforço físico, mas pela magnitude da decisão que acabara de tomar. Ela chegou ao estacionamento e, por um momento de pânico, percebeu que não tinha para onde ir. Foi então que avistou Joaquim, o motorista de confiança da família há anos. "Joaquim", chamou ela ofegante, "por favor, preciso da sua ajuda." O homem de meia idade olhou para ela com uma mistura de surpresa e preocupação. "Senhorita Beatriz, o que está acontecendo?" "Não posso explicar agora", ela disse, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Mas preciso sair daqui. Agora." Joaquim hesitou por um momento, mas algo no olhar desesperado de Beatriz o convenceu. Ele abriu a porta do carro e, em questão de segundos, eles estavam deixando o hotel para trás. Dentro da igreja, Ricardo Monteiro aguardava no altar, seu sorriso confiante começando a vacilar conforme os minutos passavam. Ao seu lado, seu melhor amigo e padrinho, André, lançava olhares preocupados para a entrada da igreja. "Algo está errado", murmurou André. Antes que Ricardo pudesse responder, Gustavo Almeida, pai de Beatriz, entrou apressadamente na igreja, seu rosto normalmente impassível, agora marcado pela angústia. Ele se aproximou de Ricardo e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do noivo empalideceu visivelmente. Com passos vacilantes, ele desceu do altar e se dirigiu à sacristia, seguido de perto por André e Gustavo.
Ela fugiu? A voz de Ricardo era apenas um sussurro rouco. Gustavo assentiu gravemente. Helena está tentando localizá-la, mas ela simplesmente desapareceu. Ricardo se apoiou na parede, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Mas por quê? Estava tudo bem, nós tínhamos planos. André colocou uma mão reconfortante no ombro do amigo. Vamos encontrá-la, Ricardo. Deve haver uma explicação. Enquanto isso, no carro com Joaquim, Beatriz finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Anos de expectativas, de sonhos cuidadosamente construídos, desmoronavam ao seu redor. Para onde, senhorita? Perguntou Joaquim gentilmente, olhando pelo retrovisor. Beatriz hesitou. Ela não havia pensado tão longe. Eu não sei. Apenas longe daqui. Joaquim assentiu, compreensivo. Conheço um lugar onde a senhorita pode ficar por um tempo para pensar. É uma pousada discreta nas montanhas. A dona é uma velha amiga minha e não fará perguntas. Beatriz concordou silenciosamente, grata pela bondade do motorista. Enquanto o carro deixava a cidade para trás, ela abriu novamente a pasta, forçando-se a encarar as verdades que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Os documentos revelavam uma teia complexa de negócios obscuros, envolvendo não apenas a família de Ricardo, mas também a sua própria. Contratos duvidosos, manipulação de ações e o que parecia ser um esquema elaborado para absorver empresas menores. No centro de tudo, um nome se destacava: Vitória Cavalcante, uma empresária poderosa e aparentemente sem escrúpulos. À medida que a estrada serpenteava pelas montanhas, Beatriz sentia como se estivesse deixando para trás não apenas seu casamento, mas toda a vida que conhecia. A culpa por abandonar Ricardo sem explicação pesava em seu coração, mas a sensação de ter escapado de algo muito maior a impelia a seguir em frente. De volta a São Paulo, o caos se instaurou. Helena Almeida, com sua habitual eficiência, rapidamente transformou a suíte nupcial em um centro de operações. Telefones tocavam incessantemente, pessoas entravam e saíam com informações. Como isso pôde acontecer? Vociferava Gustavo, andando de um lado para o outro. Nossa filha não faria isso. Alguém deve tê-la forçado. Helena, mantendo uma calma surpreendente, respondeu: Vamos encontrá-la, Gustavo. E quando o fizermos, entenderemos o que aconteceu. Em outro canto do hotel, Ricardo estava sentado em silêncio, olhando fixamente para um ponto na parede. André permanecia ao seu lado, oferecendo uma presença silenciosa de apoio. Eu deveria ter percebido, murmurou Ricardo finalmente. Ela estava diferente nas últimas semanas, mais distante. Eu pensei que fosse apenas o nervosismo do casamento, mas... André franziu o senho. Ricardo, você não pode se culpar. Ninguém viu isso chegando. Não, disse Ricardo, uma nova determinação surgindo em seus olhos. Mas vou descobrir o que aconteceu e vou trazê-la de volta. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a notícia do casamento fracassado começava a se espalhar. Jornalistas se aglomeravam na entrada do hotel, ávidos por qualquer informação sobre o escândalo que envolvia duas das famílias mais proeminentes da cidade. Em seu escritório luxuoso, com vista para a cidade iluminada, Vitória Cavalcante observava a agitação com um sorriso enigmático. Seu telefone tocou, e ela atendeu com uma voz suave. Sim, está feito. A peça principal está em movimento. Agora vamos ver como o resto do tabuleiro se ajusta. Ela desligou o telefone e se serviu de uma taça de champanhe, brindando silenciosamente à vista. O jogo havia apenas começado, e Vitória estava determinada a ser a vencedora final. Na pousada nas montanhas, Beatriz se acomodava em um quarto simples, mas acolhedor. Olhando pela janela para a escuridão da noite, ela se perguntava o que o futuro reservava. Uma coisa era certa: não havia como voltar atrás. O caminho à frente era desconhecido e assustador, mas pela primeira vez em sua vida, Beatriz sentia que estava tomando suas próprias decisões. Com um suspiro profundo, ela pegou seu telefone e o desligou. O mundo que ela conhecia teria que esperar. Agora, era hora de descobrir quem realmente era Beatriz Almeida, longe das expectativas e dos planos de outros. A noite avançava,
e em diferentes cantos de São Paulo e além, os personagens deste drama se preparavam para um novo amanhecer. Um amanhecer que traria consigo revelações, buscas e o desenrolar de um mistério que ameaçava abalar os alicerces da alta sociedade paulistana. O amanhecer na pousada das montanhas trouxe consigo uma sensação de irrealidade para Beatriz. Por um breve momento, ao abrir os olhos, ela esperava encontrar-se em seu quarto luxuoso em São Paulo. A realidade, no entanto, logo se fez presente. O quarto simples, o cheiro de mata e o peso dos acontecimentos do dia anterior. Sentando-se na cama, Beatriz respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. O celular desligado na mesa de cabeceira parecia chamá-la, mas ela resistiu à tentação. Não estava pronta para enfrentar o turbilhão que certamente a aguardava. Enquanto isso, em São Paulo, a mansão dos Almeida era um centro de atividade frenética. Helena, com olheiras profundas denunciando uma noite sem sono, coordenava uma equipe de investigadores particulares. "Quero cada centímetro desta cidade vasculhado", ordenava ela, sua voz normalmente controlada, agora carregada de emoção. "Minha filha está em algum lugar e vamos encontrá-la." Gustavo, sentado em sua poltrona favorita, parecia ter envelhecido anos em uma única noite. "Helena", ele começou hesitante, "você não acha que deveríamos considerar a possibilidade de que Beatriz fugiu por vontade própria?" O olhar que Helena lançou ao marido poderia ter congelado o inferno. "Nossa filha não faria isso conosco, Gustavo. Algo ou alguém a forçou a isso." Na cobertura dos Monteiro, o cenário não era muito diferente. Ricardo, ainda vestido com as roupas do casamento amarrotadas, examinava freneticamente seu telefone, relendo cada mensagem trocada com Beatriz nas últimas semanas, buscando alguma pista que pudesse ter perdido. André, que passara a noite com um amigo, observava com preocupação. "Ricardo, você precisa descansar. Não vai ajudar Beatriz se você entrar em colapso." "Descansar?" Ricardo riu amargamente. "Como posso descansar quando a mulher que amo desapareceu sem deixar rastros? Tem algo errado aqui, André. Beatriz não faria isso sem um motivo muito sério." Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, ele atendeu. "Alô, Beatriz?" "Senhor." "Monteiro?" Uma voz feminina desconhecida soou do outro lado da linha. "Aqui é Clarice, da recepção do Hotel Bela Vista. A senhorita Almeida deixou algo aqui que achamos que o senhor gostaria de ver." Ricardo trocou um olhar rápido com André antes de responder. "Estarei aí em 20 minutos." Enquanto isso, na pousada, Beatriz finalmente criou coragem para religar seu celular. A enxurrada de notificações quase travou o aparelho. Dezenas de chamadas perdidas, centenas de mensagens. Seus olhos capturaram fragmentos. "Onde você está? Por favor, volte. Estamos preocupados." Com as mãos trêmulas, ela abriu a pasta de documentos novamente. Entre contratos e relatórios financeiros, uma foto chamou sua atenção. Seu pai, Gustavo, em uma reunião com Vitória Cavalcante e o pai de Ricardo. A data no canto da imagem era de apenas 3 meses atrás. "O que está acontecendo aqui?" murmurou Beatriz para si mesma. Decidida a entender melhor a situação antes de fazer qualquer contato, Beatriz desceu para o café da manhã. A dona da pousada, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Dona Cecília, a recebeu com um sorriso gentil. "Bom dia, querida. Espero que tenha dormido bem. Joaquim me contou que você precisa de um tempo para si mesma, então fique tranquila. Aqui você está segura." Beatriz sorriu agradecida, sentindo-se acolhida pela primeira vez em muito tempo. "Obrigada, Dona Cecília. Eu realmente preciso de um tempo para reorganizar meus pensamentos." Enquanto isso, no Hotel Bela Vista, Ricardo e André chegavam à recepção. Clarice, uma jovem recepcionista, os recebeu com um envelope na mão. "Senhor Monteiro, encontramos isso no quarto onde a senhorita Almeida se arrumou para o casamento." Ela explicou, entregando o envelope a Ricardo. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel com uma mensagem datilografada. "A verdade nem sempre é o que parece. Às vezes, aqueles que mais amamos são os que mais nos enganam. Procure Vitória Cavalcante." Ricardo empalideceu. "Vitória Cavalcante?
A empresária? André franziu o senho. O que ela tem a ver com isso? De volta à pousada, Beatriz decidiu dar uma caminhada pelos arredores para clarear a mente. O ar fresco da montanha e o som dos pássaros eram um contraste gritante com a agitação de São Paulo. Enquanto andava, ela não pôde deixar de pensar em Ricardo. Apesar de tudo, seu coração doía ao imaginar a dor que deve ter causado a ele. Foi então que um vulto familiar chamou sua atenção. Parado próximo a uma árvore, olhando diretamente para ela, estava Joaquim, o motorista. "Senhorita Beatriz", ele disse suavemente, aproximando-se. "Perdoe-me por segui-la, mas há algo que preciso lhe contar. Algo sobre sua família e sobre Vitória Cavalcante." O coração de Beatriz disparou. Você sabe de algo, Joaquim?" O velho motorista assentiu gravemente. "Sei mais do que gostaria, senhorita, e acredito que chegou a hora de compartilhar esse fardo." Enquanto isso, em seu escritório em São Paulo, Vitória Cavalcante recebia uma visita inesperada. Helena Almeida entrou, seu rosto uma máscara de fúria controlada. "Onde está minha filha, Vitória?" exigiu Helena, sem rodeios. Vitória sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Helena, querida, não tenho ideia do que está falando. Por que eu saberia onde Beatriz está?" "Não brinque comigo", Helena sibilou. "Sei que você está envolvida nisso de alguma forma, e vou descobrir como." Vitória se levantou, sua postura exalando confiança. "Cuidado com suas acusações, Helena. Lembre-se, todos nós temos segredos que preferimos manter enterrados." O ar entre as duas mulheres poderosas estava carregado de tensão. Ambas sabiam que estavam à beira de um precipício e que o próximo movimento poderia mudar tudo. De volta às montanhas, Beatriz e Joaquim sentaram-se em um banco de madeira, o cenário bucólico em contraste com a gravidade da conversa que estavam prestes a ter. "Senhorita", começou Joaquim, sua voz carregada de emoção, "o que estou prestes a lhe contar vai mudar sua percepção de tudo e de todos ao seu redor. Está pronta para isso?" Beatriz hesitou por um momento, consciente de que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. Então, com determinação nos olhos, ela assentiu. "Estou pronta, Joaquim. Por favor, me conte tudo." À medida que Joaquim começava sua narrativa, o sol alcançava seu ponto mais alto no céu. Em diferentes partes de São Paulo e além, os personagens desta trama complexa se movimentavam, cada um seguindo sua própria agenda, sem saber que suas ações estavam prestes a colidir de maneira espetacular. A verdade, há tanto tempo escondida, estava prestes a vir à tona, e com ela, o potencial para destruir vidas, reputações e fortunas. Mas para Beatriz, sentada naquele banco de madeira nas montanhas, longe do mundo que sempre conheceu, era o começo de uma jornada de autodescoberta e redenção. O canto dos pássaros nas montanhas parecia distante para Beatriz, enquanto ela absorvia as palavras de Joaquim. O velho motorista, com os olhos marejados, desenrolava uma história que parecia saída de um filme de suspense. "Tudo começou há 20 anos, Joaquim começou, sua voz carregada de pesar. Seu pai e Vitória Cavalcante eram sócios em um empreendimento promissor. Mas Vitória, ela sempre quis mais. Ela orquestrou um esquema para afastar seu pai e assumir o controle total." Beatriz sentiu um nó se formar em sua garganta. "Mas meu pai, ele é um homem tão honesto." Joaquim balançou a cabeça tristemente. "Ele era, senhorita, mas Vitória tinha informações comprometedoras sobre ele, sobre todos eles. Seu pai, o pai de Ricardo, até mesmo sua mãe. Ela os manteve sob controle por anos, manipulando-os como peças em um tabuleiro de xadrez. Enquanto isso, em São Paulo, Ricardo e André vasculhavam freneticamente o escritório de Vitória Cavalcante. Aproveitando-se de uma conexão familiar, eles haviam conseguido acesso ao prédio fora do horário comercial. "Deve haver algo aqui", murmurou Ricardo, remexendo em gavetas. "Alguma pista sobre o paradeiro de Beatriz ou o motivo de sua fuga." André, mexendo no computador, soltou uma exclamação surpresa. "Ricardo, vem ver isso." Na tela, uma série de e-mails trocados entre Vitória e um destinatário anônimo revelava planos elaborados para manipular ações da bolsa, desviar fundos e sabotar o casamento Almeida Monteiro. "O que diabos está acontecendo aqui?"
Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. De volta às montanhas, Beatriz lutava para processar as informações que Joaquim lhe fornecia. Mas por que o casamento? Por que agora? Ela perguntou, sua voz trêmula. Joaquim suspirou profundamente. O casamento, senhorita, era a peça final do plano de Vitória. Unir as famílias Almeida e Monteiro criaria um conglomerado poderoso demais. Ela não poderia permitir isso. E a carta? A que recebi no dia do casamento. Fui eu quem a entregou, Joaquim admitiu, baixando os olhos. A pedido de alguém que quer ver Vitória exposta. Alguém de dentro do círculo dela. Na mansão dos Almeida, Helena enfrentava seu marido em uma discussão acalorada. Como pôde esconder isso de mim, Gustavo? Ela gritou, segurando um dossiê que acabara de descobrir no escritório dele. Anos de negócios obscuros, manipulação, chantagem, tudo isso sob nosso teto. Gustavo, parecendo derrotado, afundou-se em sua poltrona. Eu não tinha escolha, Helena. Vitória, ela sabe coisas. Coisas que podem destruir não apenas a mim, mas a todos nós. Helena, com lágrimas de raiva nos olhos, jogou o dossiê na mesa. E agora nossa filha está desaparecida. Tudo por causa dos seus segredos sujos. No escritório de Vitória, Ricardo e André continuavam sua busca frenética por informações. Foi então que ouviram o som de passos se aproximando. Alguém está vindo, sussurrou André em pânico. Rapidamente eles se esconderam atrás de uma cortina pesada. A porta se abriu e a voz inconfundível de Vitória Cavalcante encheu o ambiente. Sim, está tudo conforme o planejado, ela falava ao telefone. Beatriz fugiu, as famílias estão em caos. É hora de avançarmos para a próxima fase. Ricardo teve que se conter para não saltar de seu esconderijo. André segurou seu braço com força, silenciosamente implorando por cautela. Nas montanhas, Beatriz tomava uma decisão difícil. Preciso voltar, Joaquim. Enfrentar isso de frente. O velho motorista assentiu com respeito. Entendo, senhorita. Mas permita-me aconselhá-la. Não confie em ninguém completamente, nem mesmo em sua família. Com o coração pesado, Beatriz começou a arrumar suas coisas. Enquanto dobrava uma blusa, um pequeno objeto caiu de sua bolsa. Um pendrive. Ela o pegou, franzindo o senho em confusão. Não se lembrava de tê-lo colocado ali. Curiosa, ela o conectou ao seu laptop. O que viu a deixou boquiaberta. Eram cópias de todos os documentos incriminadores que Vitória possuía. E-mails, contratos, fotos comprometedoras. Tudo estava ali. Meu Deus, sussurrou Beatriz. Isso muda tudo. Em São Paulo, Vitória finalmente deixou seu escritório. Ricardo e André emergiram de seu esconderijo, suas mentes girando com as informações que haviam obtido. Temos que encontrar Beatriz, disse Ricardo, determinação em sua voz. Agora mais do que nunca. André assentiu, mas seu olhar era de preocupação. E depois? O que faremos com tudo isso que descobrimos? Ricardo pausou por um momento, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Primeiro encontramos Beatriz. Depois expomos tudo. Não importa quem seja atingido. Na mansão Almeida, o telefone tocou, quebrando o silêncio tenso entre Helena e Gustavo. Helena atendeu, sua voz trêmula. Alô? Mãe? A voz de Beatriz soou do outro lado da linha. Estou voltando para casa. Temos muito o que conversar. Helena sentiu um misto de alívio e apreensão. Beatriz, meu amor, onde você está? Estamos tão preocupados. Estarei em casa em algumas horas, respondeu Beatriz, sua voz firme. E mãe, prepare-se. As coisas vão mudar drasticamente quando eu chegar. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, os diversos personagens desta trama complexa se movimentavam, cada um com suas próprias revelações e segredos. Beatriz, dirigindo de volta à cidade com Joaquim, carregava consigo não apenas um pendrive cheio de segredos, mas também o peso de decisões que mudariam o curso de muitas vidas. Ricardo e André deixavam o edifício de Vitória, determinados a desvendar o mistério e proteger aqueles que amavam. E nas sombras, Vitória Cavalcante fazia suas próprias maquinações, sem saber que seu elaborado castelo de cartas estava prestes a desmoronar.
A noite caía sobre São Paulo quando o carro de Joaquim finalmente entrou nos portões da mansão Almeida. Beatriz, com o coração acelerado, apertava o pendrive em sua mão como se fosse um talismã. Ela sabia que, ao cruzar a soleira daquela porta, nada mais seria como antes. Helena e Gustavo aguardavam ansiosamente na sala de estar, a tensão palpável no ar. Quando Beatriz entrou, houve um momento de silêncio ensurdecedor antes que Helena corresse para abraçar a filha. "Meu Deus, Beatriz, nunca mais faça isso conosco", exclamou Helena, lágrimas escorrendo por seu rosto. Beatriz retribuiu o abraço brevemente, mas logo se afastou, seus olhos fixos em Gustavo. "Pai, temos muito o que conversar." Gustavo, notando a seriedade no olhar da filha, assentiu gravemente. "Sim, temos." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo e André chegavam à cobertura dos Monteiro. Ricardo estava prestes a entrar quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Alô?" atendeu ele, hesitante. "Senhor Monteiro", uma voz feminina falou do outro lado. "Aqui é Mariana, a melhor amiga de Beatriz. Ela voltou, está na mansão Almeida agora." Ricardo sentiu um misto de alívio e apreensão. "Obrigado, Mariana. Vou para lá agora." Na mansão Almeida, Beatriz conduzia sua família à biblioteca, um lugar que sempre considerou seguro para conversas importantes. Joaquim o seguiu, a pedido de Beatriz. "Antes de começarmos", disse Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente, "quero que saibam que descobri coisas que mudam tudo." Ela inseriu o pendrive no computador da biblioteca e logo a tela se encheu de documentos, e-mails e fotos. Helena ofegou, levando as mãos à boca. Gustavo empalideceu visivelmente. "Como? Onde você conseguiu isso?" perguntou Gustavo, sua voz mal passando de um sussurro. Beatriz olhou para Joaquim, que assentiu encorajadoramente. "Isso não importa agora, pai. O que importa é o conteúdo. Vitória Cavalcante, os negócios obscuros, a manipulação. Eu sei de tudo." No escritório de Vitória Cavalcante, a empresária recebia uma ligação alarmante. "Como assim o pendrive sumiu?" ela vociferava ao telefone. "Aquela informação não pode cair em mãos erradas. Encontre-o, custe o que custar." De volta à mansão Almeida, a discussão se intensificava. Helena, recuperando-se do choque inicial, voltou-se para o marido com fúria nos olhos. "Como pôde, Gustavo? Como pôde colocar nossa família em risco dessa maneira?" Gustavo, parecendo anos mais velho, afundou-se em uma poltrona. Eu não tive escolha. Vitória tinha informações que podiam nos destruir. Ela ameaçou expor tudo se eu não cooperasse." Beatriz, sentindo uma mistura de raiva e compaixão, aproximou-se do pai. "Que informações, pai? O que poderia ser tão terrível a ponto de justificar anos de submissão a uma mulher como Vitória?" Antes que Gustavo pudesse responder, a campainha da mansão soou. Momentos depois, Ricardo irrompia na biblioteca, seguido por um André ofegante. "Beatriz!" exclamou Ricardo, seus olhos brilhando de alívio e amor. Ele fez menção de abraçá-la, mas parou ao notar a tensão no ambiente. O que está acontecendo aqui?" Beatriz, com lágrimas nos olhos, voltou-se para Ricardo. "Ricardo, eu sinto muito por ter fugido, mas há coisas que você precisa saber. Sobre sua família, sobre a minha, sobre tudo." Ricardo, notando os documentos na tela do computador, franziu o senho. "Nós também descobrimos coisas, Beatriz. Sobre Vitória Cavalcante e seu envolvimento em tudo isso." Por um momento, o silêncio reinou na biblioteca. Cada pessoa presente carregava um pedaço do quebra-cabeça e agora era hora de juntar todas as peças. Gustavo, parecendo ter tomado uma decisão, levantou-se lentamente. "Está na hora da verdade. Todos vocês merecem saber." Ele caminhou até uma estante de livros e, para surpresa de todos, acionou um mecanismo oculto. Uma passagem secreta se abriu, revelando um cofre embutido na parede. "Pai!" Beatriz sussurrou, confusa. Gustavo digitou uma combinação e abriu o cofre, retirando de lá uma pasta antiga e empoeirada. "Esta é a verdadeira razão pela qual Vitória teve poder sobre nós por todos esses anos. É hora de enfrentarmos nossos demônios." Enquanto Gustavo se preparava para revelar o conteúdo da pasta, o telefone de Ricardo tocou novamente. Era seu pai.
Filho, a voz do Sr. Monteiro soava urgente. Não confie em ninguém. Estou a caminho da mansão Almeida. Há coisas que vocês precisam saber sobre Vitória e sobre o passado de nossas famílias. A tensão na biblioteca era palpável. Segredos enterrados há décadas estavam prestes a vir à tona, ameaçando mudar para sempre o destino de todos os presentes. Do lado de fora da mansão, um carro estacionava silenciosamente. Vitória Cavalcante saía dele, determinação em seus olhos. Ela sabia que seu império de segredos estava ameaçado e estava disposta a tudo para mantê-lo intacto. A noite mal havia começado e já prometia ser uma das mais longas e reveladoras na história das famílias Almeida e Monteiro. As verdades há tanto tempo escondidas estavam prestes a ser expostas e ninguém sairia ileso dessa revelação. O ar na biblioteca da mansão Almeida estava carregado de tensão enquanto Gustavo abria lentamente a pasta empoeirada. Todos os olhos estavam fixos nele, à espera das revelações que prometiam mudar tudo. Há 30 anos, começou Gustavo, sua voz trêmula. Nossas famílias não eram o que são hoje. Éramos ambiciosos, sim, mas não tínhamos o poder ou a influência que temos agora. Ele retirou uma foto antiga da pasta, mostrando-a a todos. Nela, jovens versões de Gustavo, o pai de Ricardo e Vitória Cavalcante sorriam para a câmera, abraçados como velhos amigos. Éramos inseparáveis, continuou ele. 3 jovens empreendedores com sonhos grandes demais para nossos bolsos vazios. Foi então que conhecemos Carlos Mendes. Ricardo franziu o senho. Carlos Mendes, o magnata que desapareceu misteriosamente há décadas. Gustavo assentiu gravemente. O próprio. Carlos viu potencial em nós e decidiu nos financiar. Mas ele era um homem complicado. Seus métodos nem sempre eram éticos. Beatriz, sentindo que estavam chegando ao cerne da questão, pressionou. O que aconteceu, pai? Gustavo fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Carlos começou a nos envolver em negócios cada vez mais obscuros. Lavagem de dinheiro, subornos, até mesmo chantagem. No início, nos convencemos de que era necessário, que o fim justificava os meios. Helena, que escutava tudo em silêncio, deixou escapar um soluço abafado. Ela sabia parte da história, mas nunca sua totalidade. Uma noite, prosseguiu Gustavo, houve uma discussão acalorada entre Carlos e Vitória. Ela queria mais poder, mais controle. As coisas saíram do controle. Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu abruptamente. O pai de Ricardo entrou, ofegante e com o rosto pálido. Gustavo, ele disse, não podemos continuar com essa mentira. É hora de contar toda a verdade. Ricardo, confuso e cada vez mais alarmado, olhou de seu pai para Gustavo. Que verdade? O que está acontecendo? O pai de Ricardo se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. Naquela noite, Carlos Mendes não desapareceu. Ele morreu. Uma voz fria completou da porta. Todos se viraram para ver Vitória Cavalcante parada ali, seus olhos brilhando com uma mistura de fúria e triunfo. E todos nós estávamos lá. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Beatriz sentiu suas pernas fraquejarem e Ricardo a amparou instintivamente. Vitória adentrou a biblioteca, seus saltos ecoando no piso de madeira. Oh, não me olhem assim. Vocês todos se beneficiaram do que aconteceu naquela noite. Suas fortunas, seu poder. Tudo tem origem naquele momento. Foi um acidente, murmurou o pai de Ricardo, mais para si mesmo do que para os outros. Foi necessário, retrucou Vitória friamente. Carlos ia nos trair, expor tudo. Eu fiz o que precisava ser feito para nos proteger. Gustavo, parecendo envelhecer anos em minutos, voltou-se para Beatriz e Ricardo. É por isso que Vitória teve poder sobre nós todos esses anos. Ela ameaçava expor nossa participação se não seguíssemos suas ordens. Beatriz, lutando para processar tudo, perguntou com voz trêmula. E o casamento? Por que era tão importante impedi-lo? Vitória riu, um som sem humor. Oh, querida, seu casamento com Ricardo uniria as duas famílias, criando um império poderoso demais. Eu não podia permitir isso. Vocês poderiam descobrir a verdade e me desafiar. Ricardo, sentindo uma raiva crescente, deu um passo à frente. Então tudo,
toda a minha vida, meu relacionamento com Beatriz, foi manipulado por você? Não seja ingênuo, respondeu Vitória. Seu amor pode ser real, mas as circunstâncias que os uniram foram cuidadosamente orquestradas. Eu precisava manter as famílias próximas, mas não unidas. Helena, que até então permanecera em silêncio, levantou-se subitamente. Chega! Não podemos continuar vivendo nessa teia de mentiras e manipulação. É hora de assumirmos responsabilidade por nossas ações. Gustavo assentiu lentamente. Helena está certa. Vivemos com esse peso por décadas. Talvez seja a hora de enfrentar as consequências. Vitória, percebendo que estava perdendo o controle da situação, sacou um pequeno dispositivo de sua bolsa. Vocês não entendem? Tenho evidências suficientes para destruir todos nós. Um clique neste botão e tudo vai para a imprensa e a polícia todos. Foi nesse momento que Joaquim, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Não, Vitória, acabou. Para surpresa de todos, ele tirou um badge do bolso. Sou agente federal infiltrado há anos para investigar o desaparecimento de Carlos Mendes e os esquemas de corrupção subsequentes. A revelação caiu como uma bomba na sala. Vitória, pela primeira vez, parecia genuinamente chocada. Joaquim continuou. O pendrive que Beatriz tem contém não apenas suas evidências, Vitória, mas também todas as provas que coletei ao longo dos anos. Está tudo acabado. Vitória, vendo seu império de mentiras desmoronar, fez menção de fugir, mas André, que estava perto da porta, a impediu. Beatriz, sentindo o peso de tudo o que havia descoberto, voltou-se para Ricardo. Seus olhos se encontraram cheios de dor, confusão, mas também de um amor que, apesar de tudo, permanecia intacto. "O que fazemos agora?" perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo entrelaçou seus dedos nos dela. "Não sei. Mas seja o que for, enfrentaremos juntos." Enquanto Joaquim fazia ligações para seus superiores e Vitória era mantida sob vigilância, as famílias Almeida e Monteiro se viam diante de um futuro incerto. Décadas de segredos haviam sido expostas, e o amanhecer traria consigo não apenas a ameaça de consequências legais, mas também o desafio de reconstruir confiança e relações despedaçadas por mentiras. A noite avançava, e com ela, a certeza de que nada mais seria como antes. Mas em meio ao caos e à incerteza, uma coisa era clara. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente havia vindo à tona. E com ela, a chance de um novo começo. O amanhecer encontrou a mansão Almeida em um estado de agitação silenciosa. Agentes federais entravam e saíam, coletando evidências e tomando depoimentos. No centro da sala de estar, Beatriz e Ricardo permaneciam sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas, como uma âncora em meio à tempestade que se desenrolava ao seu redor. Joaquim, agora oficialmente identificado como agente especial Fernando Meireles, coordenava a operação com uma eficiência que contrastava com sua antiga persona de motorista discreto. "Senhor Almeida, senhor Monteiro", chamou ele dirigindo-se a Gustavo e ao pai de Ricardo. "Precisamos de suas declarações oficiais agora." Os dois homens trocaram olhares resignados antes de seguirem o agente para salas separadas. Helena, que passara a noite em um estado de choque silencioso, aproximou-se de Beatriz. "Filha", começou ela, sua voz trêmula, Eu sinto muito por tudo." Beatriz olhou para sua mãe, vendo pela primeira vez não a figura imponente e controladora que sempre conhecera, mas uma mulher vulnerável e assustada. "Mãe, você sabia de tudo isso?" Helena balançou a cabeça, lágrimas escapando de seus olhos. "Não tudo. Suspeitava de algumas coisas, mas eu escolhi não ver. Achei que estava protegendo nossa família, mas no fim, todos fomos vítimas e cúmplices ao mesmo tempo", completou Ricardo, sua voz carregada de emoção. Do outro lado da sala, André observava a cena, sentindo-se como um intruso em um drama familiar. Foi quando notou Mariana, a melhor amiga de Beatriz, entrando hesitante na mansão. "Mariana", chamou ele, aproximando-se. "O que faz aqui?" A jovem parecia nervosa. Eu vim ver como Beatriz está e também..." Ela hesitou. "Há algo que preciso contar." Enquanto isso, em uma sala isolada, Vitória Cavalcante enfrentava seu próprio interrogatório. Mesmo encurralada,
ela mantinha uma postura desafiadora. Vocês não entendem, insistia ela para os investigadores. Tudo o que fiz foi para sobreviver neste mundo cruel. Vocês teriam feito o mesmo no meu lugar. De volta à sala principal, Mariana reuniu coragem e se aproximou de Beatriz e Ricardo. Bia, chamou ela suavemente. Posso falar com você um minuto? Beatriz, notando a expressão séria da amiga, assentiu. As duas se afastaram um pouco buscando um canto mais privado. O que foi, Mari? Perguntou Beatriz preocupada. Mariana respirou fundo. Lembra-se daquela carta que você recebeu no dia do casamento? A que te fez fugir? Beatriz assentiu e Mariana continuou. Fui eu quem a escreveu. A revelação atingiu Beatriz como um soco. O quê? Mas por quê? Vitória me chantageou, confessou Mariana, lágrimas brotando em seus olhos. Ela descobriu sobre meu caso com André. Ameaçou contar tudo se eu não cooperasse. Do outro lado da sala, André, que observava a interação, empalideceu visivelmente. A mente de Beatriz girava. Mais uma camada de traição, mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Mari, por que não me contou antes? Eu tive medo, soluçou Mariana. Medo de te perder, medo das consequências. Mas agora, vendo tudo isso, não posso mais esconder a verdade. Ricardo, percebendo a intensidade da conversa, aproximou-se cautelosamente. Está tudo bem? Beatriz, sentindo-se emocionalmente exausta, apenas assentiu. Mais revelações, mais segredos vindo à tona. Nesse momento, Joaquim, ou melhor, agente Meireles, chamou a atenção de todos. Senhoras e senhores, preciso informá-los que, dadas as circunstâncias e as evidências coletadas, todos vocês estarão sob investigação nos próximos meses. Pediria que não deixassem a cidade sem autorização prévia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A realidade das consequências de décadas de segredos e manipulações começava a se fazer sentir. Gustavo e o pai de Ricardo retornaram à sala principal, ambos parecendo anos mais velhos após seus depoimentos. Filha, chamou Gustavo, sua voz carregada de arrependimento. Sei que não temos o direito de pedir nada, mas você nos perdoaria um dia? Beatriz olhou para seu pai, para sua mãe, para os pais de Ricardo. Viu o peso da culpa em seus olhos, a dor de uma vida construída sobre mentiras. Não sei, respondeu ela honestamente. Talvez um dia. Mas agora preciso entender quem sou eu sem todas essas manipulações, sem esse legado de segredos. Ricardo apertou sua mão gentilmente. Nós descobriremos juntos, se você quiser. Beatriz olhou para ele, sentindo uma onda de gratidão e amor. Apesar de tudo, o que sentiam um pelo outro era real. Talvez a única coisa verdadeira em meio a tantas mentiras. Quero, respondeu ela suavemente. Enquanto o sol subia no céu de São Paulo, iluminando a mansão Almeida e seus ocupantes, uma sensação de fim e começo pairava no ar. Velhas estruturas desmoronavam, mas em meio aos escombros, novas possibilidades emergiam. Beatriz e Ricardo, de mãos dadas, enfrentavam um futuro incerto. Mas, pela primeira vez, era um futuro baseado na verdade, por mais dolorosa que fosse. E naquele momento, entre o caos e a incerteza, havia uma faísca de esperança. A esperança de que, das cinzas de seu passado, pudessem construir algo novo, algo genuíno. A jornada seria longa e difícil, mas ao menos agora, finalmente, poderiam caminhar à luz da verdade. Nas semanas que se seguiram à fatídica noite de revelações, São Paulo fervilhava com rumores e especulações. Os nomes Almeida e Monteiro, antes sinônimos de sucesso e prestígio, agora eram sussurrados nos corredores corporativos com uma mistura de choque e fascínio mórbido. Beatriz e Ricardo, buscando escapar do turbilhão midiático, haviam se refugiado em uma casa de praia discreta no litoral paulista. Era um local simples, longe do luxo a que estavam acostumados, mas oferecia o que eles mais precisavam naquele momento: paz e privacidade para processar tudo o que havia acontecido. Numa manhã ensolarada, Beatriz caminhava pela areia, os pés descalços sentindo a textura dos grãos. Ricardo a observava da varanda, um café nas mãos, admirando como ela parecia mais leve, mais autêntica, longe das pressões e expectativas de sua vida anterior. No que está pensando?
perguntou ele quando ela retornou à casa. Beatriz sorriu, um gesto que se tornava cada vez mais frequente nos últimos dias. Em como é estranho, toda a minha vida foi construída em torno de expectativas, planos e mentiras. E agora, aqui estou eu, sem nada daquilo, e me sinto mais eu. Ricardo assentiu, compreensivo. Sei exatamente o que quer dizer. É como se estivéssemos nos redescobrindo. Enquanto isso, em São Paulo, as investigações prosseguiam. Gustavo e o pai de Ricardo colaboravam plenamente com as autoridades, na esperança de alguma clemência. Helena, por sua vez, canalizava sua energia para manter o que podia das empresas Almeida funcionando, determinada a salvar o legado de sua família, desta vez de forma ética. Vitória Cavalcante, confrontada com a montanha de evidências contra ela, finalmente quebrou seu silêncio desafiador. Em uma série de depoimentos, ela revelou décadas de manipulações, chantagens e negócios obscuros que se estendiam muito além das famílias Almeida e Monteiro. Numa tarde particularmente tensa, o agente Meirelles, ainda estranho para muitos não o chamar de Joaquim, convocou uma reunião com Beatriz e Ricardo na delegacia. O caso está se expandindo, explicou ele, seu rosto mostrando sinais de cansaço. As revelações de Vitória abriram uma caixa de Pandora. Estamos desvendando uma rede de corrupção que atinge os mais altos escalões do governo e do empresariado. Beatriz sentiu um aperto no peito. E nossos pais? Meirelles suspirou. Eles não são inocentes, mas sua cooperação tem sido valiosa. Há uma possibilidade de acordos de delação premiada, o que poderia reduzir significativamente suas penas. Ricardo, que estivera em silêncio, finalmente falou. E quanto a nós? Qual é o nosso papel nisso tudo agora? O agente olhou para o jovem casal com uma mistura de compaixão e respeito. Vocês dois são peças-chave neste quebra-cabeça. Suas histórias, se contadas corretamente, podem ajudar a expor décadas de corrupção e talvez iniciar uma mudança real no sistema. A ideia era assustadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Beatriz e Ricardo trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Era uma chance de transformar toda a dor e traição em algo positivo. De volta à casa de praia, eles discutiram longamente sobre o que fazer. A decisão de expor publicamente suas histórias não foi fácil, mas sentiram que era necessária. É nossa chance de fazer a diferença, disse Beatriz, determinação brilhando em seus olhos. De usar nossa plataforma para algo maior que nós mesmos, Ricardo concordou, puxando-a para um abraço. Juntos, podemos transformar essa tragédia em um catalisador para mudanças. Nos meses que se seguiram, Beatriz e Ricardo trabalharam incansavelmente com jornalistas investigativos e as autoridades. Suas histórias, entrelaçadas com as revelações de Vitória e as investigações em curso, pintaram um quadro vívido de como o poder e a ganância podiam corromper até mesmo as pessoas mais bem-intencionadas. O impacto foi sísmico. À medida que mais detalhes vinham à tona, uma onda de indignação varreu o país. Protestos eclodiram, exigindo reformas e maior transparência no mundo corporativo e político. Enquanto isso, longe dos holofotes, transformações mais pessoais ocorriam. Mariana, confrontando seus próprios demônios, buscou terapia para lidar com a culpa e o medo que a levaram a trair a confiança de sua melhor amiga. André, por sua vez, dedicou-se a trabalhos voluntários, buscando redenção através do serviço aos outros. Helena, surpreendendo a todos, usou sua experiência e conexões para fundar uma organização dedicada a promover ética nos negócios e apoiar whistleblowers. Era sua forma de tentar consertar os erros do passado. Um ano após as revelações iniciais, Beatriz e Ricardo estavam de volta a São Paulo para uma coletiva de imprensa. O objetivo era anunciar a criação de uma fundação dedicada a combater a corrupção e promover transparência nos setores público e privado. Antes de subirem ao palco, Beatriz segurou a mão de Ricardo, buscando força. "Você está pronto para isso?" perguntou ela. Ricardo sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia o coração dela. "Com você ao meu lado, estou pronto para qualquer coisa." Diante das câmeras e dos repórteres,
o jovem casal não era mais apenas os herdeiros de impérios construídos sobre mentiras. Eram símbolos de mudança, de redenção, de esperança. Beatriz começou seu discurso. Há um ano nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo. Descobrimos que tudo o que acreditávamos conhecer era baseado em mentiras e manipulações. Mas dessas cinzas, encontramos uma verdade mais profunda, a de que cada um de nós tem o poder de escolher um caminho diferente, de quebrar ciclos de corrupção e construir um futuro mais ético e transparente. Ricardo continuou. Nossa fundação não é apenas sobre expor erros do passado, é sobre criar um futuro onde a integridade não seja a exceção, mas a regra, onde jovens empresários e líderes possam crescer sabendo que o sucesso verdadeiro vem da honestidade e do trabalho árduo, não de esquemas e manipulações. Enquanto falavam, suas palavras ecoavam não apenas na sala de imprensa, mas por todo o país. Era o início de uma nova era, não apenas para Beatriz e Ricardo, mas para todos aqueles inspirados por sua jornada de redenção e reconstrução. A estrada à frente ainda era longa e cheia de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo havia uma sensação genuína de esperança. Uma esperança de que, das cinzas de um passado corrompido, um futuro mais brilhante e íntegro pudesse emergir. E no centro de tudo estava um amor que, testado pelo fogo da adversidade, provou ser mais forte e verdadeiro do que qualquer um poderia ter imaginado. 2 anos se passaram desde a coletiva de imprensa que marcou o lançamento da Fundação Almeida Monteiro para a Ética e Transparência. O tempo trouxe mudanças significativas, não apenas para Beatriz e Ricardo, mas para todo o cenário empresarial e político do Brasil. Numa manhã ensolarada de sábado, Beatriz acordou com o som suave do mar. Ela e Ricardo haviam transformado a casa de praia, antes um refúgio temporário, em seu lar permanente. A simplicidade e a paz do lugar contrastavam drasticamente com a vida agitada que levavam em São Paulo, e ambos sentiam que ali podiam ser verdadeiramente eles mesmos. Ricardo entrou no quarto carregando uma bandeja com café da manhã. "Bom dia, amor", disse ele, depositando um beijo suave nos lábios de Beatriz. "Pronta para o grande dia?" Beatriz sorriu, sentando-se na cama. "Mal posso acreditar que chegamos até aqui", respondeu ela, pegando uma xícara de café. O grande dia a que Ricardo se referia era a inauguração do primeiro Centro de Inovação Social da Fundação, um espaço dedicado a incubar startups e projetos focados em soluções éticas para problemas sociais e empresariais. Enquanto se arrumavam, o casal refletia sobre a jornada dos últimos anos. As investigações haviam resultado em uma série de condenações e acordos de delação premiada que abalaram as estruturas do poder no país. Gustavo Almeida e o pai de Ricardo, após cumprirem penas reduzidas devido à sua cooperação, agora trabalhavam em projetos de reabilitação de ex-detentos. Helena, por sua vez, surpreendeu a todos ao se tornar uma das principais vozes na luta por reformas no sistema empresarial. Sua organização de apoio a whistleblowers havia crescido exponencialmente, oferecendo suporte legal e psicológico a pessoas que decidiam denunciar práticas antiéticas em suas empresas. Vitória Cavalcante, condenada a uma longa pena de prisão, passou seus dias cooperando com investigações internacionais, desvendando uma teia global de corrupção que ia muito além das fronteiras brasileiras. No caminho para o evento de inauguração, Beatriz e Ricardo passaram pela antiga mansão Almeida, agora transformada em um centro cultural e educacional. "Ainda é estranho ver a casa assim", comentou Beatriz, um toque de nostalgia em sua voz. Ricardo apertou sua mão gentilmente. "Mas é um tipo bom de estranho, não é? Ver algo que simbolizava tanto segredo e dor se transformar em um lugar de aprendizado e crescimento." Beatriz assentiu, sorrindo. "Você tem razão. É uma metamorfose bonita." Ao chegarem ao Centro de Inovação Social, foram recebidos por uma multidão entusiasmada. Jovens empreendedores, ativistas, jornalistas e até mesmo alguns políticos reformistas se aglomeravam, ansiosos para ver o resultado de 2 anos de trabalho árduo e dedicação. Entre os rostos na multidão, Beatriz avistou Mariana. Sua amizade, embora abalada pelos eventos passados,
havia sido lentamente reconstruída ao longo do tempo. Mariana, agora, liderava um projeto de educação financeira para comunidades carentes, usando sua experiência para ajudar outros a evitarem as armadilhas que ela mesma enfrentou. Ao lado de Mariana estava André, que nos últimos anos havia se dedicado a trabalhar com jovens em situação de risco, usando sua história como um exemplo de redenção e mudança. Quando Beatriz e Ricardo subiram ao palco para o discurso de abertura, o silêncio caiu sobre a multidão. Era evidente o respeito e a admiração que haviam conquistado, não por seu nome ou fortuna, mas por suas ações e compromisso com a mudança. Há 2 anos, começou Beatriz, sua voz firme e cheia de emoção. Estávamos diante de vocês, prometendo transformar a dor de nosso passado em esperança para o futuro. Hoje estamos aqui para mostrar que essa promessa não foi em vão. Ricardo continuou. Este centro de inovação social é mais do que apenas um edifício. É um símbolo de que é possível fazer negócios de forma ética, que é possível criar riqueza sem comprometer valores, que é possível transformar desafios em oportunidades de crescimento e mudança positiva. À medida que falavam sobre os projetos que seriam incubados ali, sobre as parcerias com universidades e organizações internacionais, era palpável o sentimento de esperança e possibilidade que permeava o ambiente. Após o discurso, enquanto caminhavam entre os estandes dos projetos selecionados, Beatriz e Ricardo foram abordados por uma jovem empreendedora, os olhos brilhando de entusiasmo. Vocês não fazem ideia do quanto suas histórias e ações nos inspiraram, disse ela. Vocês mostraram que é possível confrontar erros do passado e usar essa experiência para criar algo verdadeiramente transformador. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Obrigada, respondeu ela, emocionada. Mas a verdadeira inspiração vem de pessoas como você, que escolhem usar sua criatividade e paixão para fazer a diferença. Ao final do dia, exaustos, mas profundamente satisfeitos, Beatriz e Ricardo voltaram para sua casa na praia. Sentados na varanda, observando o pôr do sol, eles refletiram sobre o quão longe haviam chegado. Se alguém me dissesse há 3 anos que estaríamos aqui hoje, vivendo esta vida, fazendo este trabalho, comentou Ricardo, eu teria achado impossível. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. É incrível como as coisas mudam, não é? Como das cinzas de tudo aquilo, conseguimos construir algo tão significativo. E pensar que tudo começou com uma fuga de casamento, brincou Ricardo, provocando uma risada em Beatriz. Falando nisso, disse Beatriz, virando-se para encará-lo. O que você acha de finalmente tornarmos oficial? Sem pompa, sem circunstância. Apenas nós dois aqui nesta praia com as pessoas que realmente importam. Os olhos de Ricardo se iluminaram. Você tem certeza? Beatriz sorriu, um sorriso cheio de amor e certeza. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. O amanhecer na praia trazia consigo uma atmosfera de expectativa e serenidade. Beatriz acordou cedo, o coração acelerado com a perspectiva do dia que tinha pela frente. Hoje, ela e Ricardo finalmente oficializariam sua união, não com a pompa e circunstância que uma vez imaginaram, mas com a simplicidade e autenticidade que agora definiam suas vidas. Enquanto se preparava, Beatriz refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. As revelações dolorosas, a reconstrução de suas vidas e identidades, o trabalho árduo para transformar o legado de suas famílias em algo positivo, tudo isso os havia fortalecido, tanto individualmente quanto como casal. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Helena, sua mãe, que entrou no quarto com os olhos marejados. Oh, minha filha, disse Helena, a voz embargada de emoção. Você está linda. Beatriz sorriu, sentindo uma onda de afeto pela mãe. Nos últimos anos, elas haviam reconstruído sua relação sobre bases mais sólidas de honestidade e respeito mútuo. Obrigada, mãe, respondeu Beatriz, abraçando Helena. Estou feliz que você esteja aqui. Helena segurou as mãos da filha, seu olhar intenso. Beatriz, sei que não fui a mãe que você merecia por muito tempo, mas quero que saiba o quanto me orgulho da mulher que você se tornou. Você e Ricardo, vocês transformaram uma tragédia em algo belo e significativo.
As palavras tocaram Beatriz profundamente. Mãe, todos nós cometemos erros. O importante é como escolhemos seguir em frente. Do lado de fora, a praia havia sido decorada com simplicidade e elegância. Um pequeno altar feito de madeira flutuante e flores silvestres aguardava o casal. Cadeiras brancas dispostas na areia acomodavam um grupo seleto de convidados, apenas as pessoas mais próximas e importantes em suas vidas. Ricardo esperava no altar, elegante em um terno leve, adequado para a ocasião à beira-mar. Ao seu lado, André sorria, orgulhoso de ser o padrinho. Nas primeiras fileiras, Gustavo e o pai de Ricardo sentavam-se lado a lado, seus rostos uma mistura de arrependimento e esperança pelo futuro. Mariana, agora reconciliada com Beatriz e servindo como sua dama de honra, deu os últimos retoques no vestido da amiga antes de tomar seu lugar. Quando a música suave começou a tocar, todos os olhares se voltaram para Beatriz, que caminhava pela areia de braços dados com Joaquim, ou melhor, Fernando Meireles. O ex-agente, agora um amigo próximo e mentor, havia se tornado uma figura paterna para Beatriz ao longo dos anos. Ao chegar ao altar, Beatriz e Ricardo trocaram olhares cheios de amor e promessa. O oficiante, um amigo que haviam feito através do trabalho da fundação, começou a cerimônia com palavras sobre renovação, perdão e o poder transformador do amor. Beatriz e Ricardo, ele disse, vocês chegaram a este momento não pelo caminho que esperavam, mas por uma jornada que testou e fortaleceu seu amor. Hoje, vocês escolhem um ao outro não por expectativas ou obrigações, mas por uma decisão consciente e profunda. Os votos que trocaram eram simples, mas carregados de significado. Falaram sobre superar adversidades juntos, sobre o compromisso não apenas um com o outro, mas com os valores que agora guiavam suas vidas. Ricardo, disse Beatriz, sua voz tremendo levemente de emoção, você me ensinou que o verdadeiro amor não é apenas sobre os momentos felizes, mas sobre enfrentar as tempestades lado a lado. Prometo ser sua parceira em todos os desafios que a vida nos trouxer e celebrar cada vitória, por menor que seja, com você. Ricardo, com lágrimas nos olhos, respondeu, Beatriz, você me mostrou o que significa ter coragem verdadeira. Coragem para enfrentar a verdade por mais dolorosa que seja e para reconstruir algo belo das cinzas. Prometo estar ao seu lado em cada passo dessa jornada contínua de crescimento e transformação. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, a pequena assembleia irrompeu em aplausos e lágrimas de alegria. O beijo que selou sua união foi mais do que um gesto romântico. Era um símbolo de compromisso renovado, não apenas um com o outro, mas com os ideais que agora definiam suas vidas. A recepção que se seguiu foi uma celebração íntima e alegre. Mesas simples haviam sido dispostas na areia, decoradas com lanternas e flores locais. A comida, preparada por um projeto social de gastronomia apoiado pela Fundação, era um festim de sabores brasileiros. Durante a festa, Gustavo pediu a palavra. Com a voz embargada, ele se dirigiu não apenas aos noivos, mas a todos os presentes. Há poucos anos eu estava no topo do mundo, ou assim pensava. Tinha poder, dinheiro, influência. Mas hoje, vendo minha filha tão radiante, tão verdadeiramente feliz e realizada, percebo que só agora entendo o que realmente importa. Beatriz, Ricardo, vocês nos ensinaram uma lição valiosa sobre integridade, perdão e o poder de recomeçar. Obrigado por nos dar essa segunda chance. As palavras de Gustavo tocaram a todos profundamente, simbolizando a jornada de redenção que não apenas ele, mas muitos ali presentes haviam percorrido. À medida que a noite avançava, Beatriz e Ricardo encontraram um momento para escapar para um passeio à beira-mar. Sob o céu estrelado, eles refletiram sobre o caminho que os trouxe até ali. Se alguém me dissesse há 3 anos que estaríamos aqui hoje, vivendo esta vida, fazendo este trabalho, comentou Ricardo, ecoando uma conversa que tiveram no passado, eu ainda acharia impossível. Beatriz sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. E ainda assim, aqui estamos nós. É incrível como as coisas se desenrolaram, não é? Sabe o que é mais incrível? Ricardo perguntou, puxando-a para mais perto. Que em meio a todo o caos,
todas as revelações e mudanças, uma coisa permaneceu constante: o que sinto por você. Beatriz sentiu seu coração se encher de amor e gratidão. Nosso amor foi testado de todas as formas possíveis, e aqui estamos mais fortes do que nunca. Eles pararam, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades e desafios. Mas agora, unidos não apenas pelo amor, mas por um propósito compartilhado, eles se sentiam prontos para enfrentar qualquer coisa que a vida lhes apresentasse. Para o nosso futuro, disse Ricardo, erguendo simbolicamente uma taça imaginária. Para um futuro de verdade, integridade e amor, completou Beatriz. Selando a promessa com um beijo, Beatriz e Ricardo caminharam de volta para a festa, prontos para começar o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo que eles sabiam seria escrito não apenas para eles, mas para todos aqueles cujas vidas tocariam através de seu trabalho e exemplo. A noite de celebração continuou, cheia de risos, danças e conversas significativas. Era mais do que uma festa de casamento. Era uma celebração de renovação, de segundas chances e do poder transformador do amor verdadeiro. 5 anos se passaram desde o casamento de Beatriz e Ricardo na praia. O tempo trouxe não apenas crescimento pessoal para o casal, mas também uma expansão significativa de seu trabalho e influência. Numa manhã de outono, Beatriz acordou com o som suave de risadas infantis vindas do andar de baixo. Sorrindo, ela se espreguiçou e desceu as escadas para encontrar Ricardo brincando com sua filha de 3 anos, Sofia, e seu filho de 1 ano, Lucas. "Bom dia, meus amores", disse Beatriz, juntando-se à brincadeira no tapete da sala. Ricardo a recebeu com um beijo carinhoso. "Bom dia, pronta para o grande dia?" Beatriz assentiu, um misto de expectativa e nervosismo em seus olhos. Hoje era o dia da inauguração do primeiro campus universitário da Fundação Almeida Monteiro, um projeto ambicioso que visava revolucionar a educação em ética empresarial e responsabilidade social no Brasil. Enquanto se preparavam para sair, Beatriz refletiu sobre como suas vidas haviam mudado. A casa na praia, antes um refúgio, agora era seu lar permanente. A simplicidade e a conexão com a natureza haviam se tornado parte integral de quem eles eram e dos valores que queriam passar para seus filhos. No caminho para a cerimônia de inauguração, passaram pela antiga mansão Almeida, agora um próspero centro cultural. Ver o lugar de sua infância transformado em um espaço de aprendizado e crescimento sempre enchia Beatriz de uma mistura de emoções. Ao chegarem ao campus, foram recebidos por uma multidão entusiasmada. Estudantes, professores, jornalistas e figuras proeminentes do mundo empresarial e acadêmico se aglomeravam, ansiosos para testemunhar o início de uma nova era na educação brasileira. Entre os rostos na multidão, Beatriz avistou seus pais. Helena, agora uma respeitada palestrante sobre ética corporativa, sorria orgulhosa. Gustavo, que após cumprir sua sentença, havia se dedicado a trabalhar com reabilitação de ex-detentos, acenou discretamente. Mariana e André, agora casados e esperando seu primeiro filho, também estavam presentes. Ambos haviam se tornado figuras importantes na fundação, liderando iniciativas de educação financeira e mentoria para jovens empreendedores. Quando Beatriz e Ricardo subiram ao palco para o discurso de abertura, um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão. "Há 8 anos", começou Beatriz, sua voz firme e emocionada. "Estávamos diante de uma encruzilhada. Poderíamos ter escolhido o caminho fácil, ignorando as verdades dolorosas que vieram à tona. Mas escolhemos enfrentar nossa história, por mais difícil que fosse, e transformá-la em algo positivo." Ricardo continuou. "Este campus é mais do que apenas um conjunto de edifícios. É um símbolo de renovação, de segunda chance. Aqui formaremos líderes que entendem que o sucesso verdadeiro não se mede apenas por números em um balanço, mas pelo impacto positivo que podemos ter no mundo." À medida que detalhavam os programas inovadores que seriam oferecidos, desde ética aplicada à inteligência artificial até modelos de negócios sustentáveis para comunidades carentes, era evidente o entusiasmo e a esperança que permeavam o ambiente. Após o discurso,
Enquanto caminhavam pelo campus, interagindo com estudantes e professores, Beatriz e Ricardo foram abordados por uma jovem repórter. Vocês transformaram uma história de escândalo em um movimento de mudança positiva, disse ela admirada. Como é possível manter o otimismo e a força para continuar, mesmo diante de desafios constantes? Beatriz sorriu, trocando um olhar cúmplice com Ricardo antes de responder. A chave está em lembrar que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Não estamos buscando perfeição, mas progresso contínuo. E ter ao nosso lado pessoas que compartilham essa visão torna tudo possível. Ao final do dia, exaustos, mas profundamente satisfeitos, Beatriz e Ricardo voltaram para casa. Encontraram Helena cuidando das crianças, uma cena que ainda aquecia seus corações. Ver sua mãe, outrora distante e focada apenas em aparências, agora tão amorosa e presente, era um lembrete constante do poder da mudança e do perdão. Mais tarde, com as crianças já na cama, o casal se sentou na varanda, observando o mar sob o céu estrelado. Às vezes ainda me pergunto, disse Ricardo pensativo, se estamos realmente fazendo a diferença. Se todo esse trabalho está realmente mudando as coisas. Beatriz apertou sua mão carinhosamente. Olhe para nossas próprias vidas, para as pessoas ao nosso redor. Veja quantas histórias de transformação testemunhamos. Pode ser um processo lento, mas cada vida tocada, cada mente aberta para novas possibilidades é uma vitória. Ricardo assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Você tem razão. E pensar que tudo começou com uma noiva fugitiva e um noivo abandonado no altar. Beatriz riu, encostando a cabeça no ombro dele. A vida tem caminhos misteriosos, não é? Quem diria que aquele dia que parecia o fim de tudo seria, na verdade, o começo de algo tão significativo? Enquanto a noite avançava, Beatriz e Ricardo permaneceram ali, refletindo sobre o passado e sonhando com o futuro. Sabiam que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios. Mudar mentalidades enraizadas, lutar contra sistemas corruptos, inspirar uma nova geração a priorizar ética e responsabilidade social, nada disso seria fácil. Mas ali, sob as estrelas, com o som do mar ao fundo e o calor um do outro, eles se sentiam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Porque haviam aprendido que o amor verdadeiro, aliado a um propósito maior, tem o poder de superar qualquer adversidade e criar um legado que transcende gerações. 10 anos haviam se passado desde aquele fatídico dia em que Beatriz fugiu de seu próprio casamento. Uma década de transformações, desafios e, acima de tudo, crescimento. Nesta manhã ensolarada de primavera, Beatriz e Ricardo se preparavam para um evento que marcaria não apenas suas vidas, mas potencialmente o futuro do país. A Fundação Almeida Monteiro havia se tornado uma força motriz na promoção de ética empresarial e responsabilidade social no Brasil. Seu campus universitário, inaugurado há 5 anos, já formava líderes que estavam mudando o panorama corporativo do país. Agora, eles estavam prestes a lançar sua iniciativa mais ambiciosa até então. Um programa nacional de mentoria e incubação para startups social e ambientalmente responsáveis. Sofia, agora com 8 anos, e Lucas, com 6, corriam animadamente pela casa enquanto seus pais se arrumavam. As crianças haviam crescido com uma compreensão profunda da importância do trabalho de seus pais, muitas vezes acompanhando-os em eventos e projetos comunitários. Mamãe, chamou Sofia entrando no quarto dos pais, posso usar o colar da vovó Helena hoje? Beatriz sorriu pegando o delicado colar de pérolas que sua mãe lhe dera. Era um símbolo da reconciliação e do novo vínculo que haviam construído ao longo dos anos. Claro, meu amor. A vovó ficará feliz em vê-lo em você. Enquanto ajudava a filha com o colar, Beatriz refletiu sobre como sua relação com Helena havia florescido. Sua mãe, outrora obcecada por status e aparências, agora era uma avó carinhosa e uma forte aliada na missão da fundação. Ricardo entrou no quarto ajustando sua gravata. Todos prontos? O helicóptero chegará em meia hora. O uso do helicóptero era uma raridade para eles, reservado apenas para ocasiões especiais como esta. A decisão de manter uma vida relativamente simples, longe do luxo ostensivo de suas infâncias,
havia sido fundamental para manter seus valores alinhados com sua missão. A família chegou ao local do evento, um imponente centro de convenções em São Paulo, transformado para a ocasião. Banners com o lema da fundação, construindo um futuro ético, um negócio de cada vez, decoravam o saguão. Ao entrarem, foram recebidos por uma onda de aplausos. Rostos familiares e novos se misturavam na multidão. Mariana e André, agora com 3 filhos, acenavam de um canto. Gustavo e o pai de Ricardo, ambos visivelmente envelhecidos, mas com um brilho renovado nos olhos, conversavam animadamente com um grupo de jovens empreendedores. Helena, elegante como sempre, aproximou-se para abraçar os netos. "Estou tão orgulhosa de vocês", sussurrou ela para Beatriz e Ricardo, emoção evidente em sua voz. O evento começou com um vídeo emocionante, narrando a jornada da Fundação Almeida Monteiro, desde suas origens turbulentas até o presente. Imagens de projetos bem-sucedidos, comunidades transformadas e jovens líderes inspirados pela missão da Fundação encheram a tela. Quando Beatriz e Ricardo subiram ao palco, o silêncio era palpável. A expectativa pelo anúncio do novo programa era imensa. "Há 10 anos", começou Beatriz, sua voz firme e carregada de emoção. "Estávamos no fundo do poço. Nossas vidas, que pareciam perfeitas por fora, haviam desmoronado sob o peso de segredos e mentiras." Ricardo continuou. "Mas daquele momento de crise, nasceu uma oportunidade. Uma oportunidade de redefinir o que significa sucesso, de mostrar que é possível fazer negócios de forma ética e ainda assim prosperar." Beatriz retomou. "Hoje, estamos aqui para anunciar o próximo passo nessa jornada. Um programa que não apenas incubará startups éticas e sustentáveis, mas que também as conectará com mentores experientes e investidores comprometidos com impacto positivo." À medida que detalhavam o programa, era evidente o entusiasmo crescente na plateia. O plano era ambicioso. Nos próximos 5 anos, eles visavam incubar mais de 1.000 startups em todo o Brasil, focando especialmente em regiões carentes e em empreendedores de grupos subrepresentados. "Mas este programa é mais do que apenas sobre negócios", enfatizou Ricardo. "É sobre mudar a mentalidade de uma geração inteira. É sobre mostrar que o verdadeiro sucesso vem quando alinhamos nossos objetivos de negócios com o bem-estar da sociedade e do planeta." Após o anúncio oficial, o evento se transformou em uma celebração. Empreendedores, investidores e líderes comunitários se misturavam, trocando ideias e formando conexões. O ar estava carregado de esperança e possibilidades. Em um momento quieto, Beatriz e Ricardo se encontraram em um canto tranquilo, observando a cena diante deles. "Você imaginou que chegaríamos tão longe?", perguntou Ricardo, abraçando Beatriz por trás. Ela se recostou nele, sorrindo. "Honestamente, não. Mas estou tão grata por estarmos aqui juntos fazendo a diferença." Naquele momento, foram interrompidos por uma jovem empreendedora, os olhos brilhando de emoção. "Senhor e senhora Almeida Monteiro, eu só queria dizer, vocês mudaram minha vida. Cresci em uma comunidade onde ética nos negócios era vista como fraqueza, mas vocês mostraram que é possível ser bem-sucedido e fazer o bem. Meu projeto de energia renovável para comunidades de baixa renda, ele existe por causa de vocês." As palavras da jovem tocaram Beatriz e Ricardo profundamente. Era um lembrete poderoso do impacto que suas escolhas e ações podiam ter. Ao final do dia, de volta à sua casa na praia, a família se reuniu na varanda. O som das ondas e o pôr do sol criavam uma atmosfera de paz e reflexão. Sofia, curiosa como sempre, perguntou: "Mamãe e papai, vocês acham que um dia não precisaremos mais da fundação? Que todo mundo vai ser ético nos negócios?" Beatriz e Ricardo trocaram olhares, ponderando sobre como responder. "Querida", começou Beatriz, "o trabalho de construir um mundo melhor nunca termina realmente. Mas cada passo que damos nessa direção é importante." Ricardo complementou: "O importante é nunca parar de tentar, de acreditar que podemos fazer a diferença, mesmo quando parece difícil." Enquanto as crianças brincavam na areia e o céu se tingia de tons de laranja e rosa, Beatriz e Ricardo refletiram sobre sua jornada. Das cinzas de um escândalo,
Eles haviam construído não apenas uma nova vida para si mesmos, mas um legado de esperança e transformação para incontáveis outros. O futuro, como sempre, era incerto. Novos desafios surgiriam, velhos problemas persistiriam. Mas ali naquela praia, com suas crianças rindo ao fundo e o calor um do outro, Beatriz e Ricardo se sentiam preparados para enfrentar qualquer coisa, porque haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o amor verdadeiro, aliado a um propósito maior, tem o poder de superar qualquer obstáculo e criar ondas de mudança que se estendem muito além de nossas próprias vidas. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, marcando o fim de um capítulo e o início de outro, Beatriz e Ricardo renovaram silenciosamente seu compromisso, um com o outro e com o mundo que estavam ajudando a construir. Um mundo mais ético, mais justo e mais esperançoso para todos.